Nós celebramos a solenidade de Pentecostes, e a festa de Pentecostes situa-se 50 dias após a festa da Páscoa, e portanto marca o encerramento do tempo pascal e de certa forma a plenitude da revelação de Deus, que desde todos os tempos estava escondida e que nos é revelada em Cristo. Tudo o que acontece na história, nós podemos dizer que é um agir trinitário. É sempre o Pai, por Jesus, no Espírito Santo. E é interessante que, se nós explorarmos os sistemas ternários da realidade, nós encontraremos bastante situações, bastante exemplos, para mostrar como que de maneira trinitária a realidade acontece. É evidente que disso não podemos, por X mais Y, deduzir que é uma expressão da Trindade. No entanto, esse agir de Deus hoje nos é apresentado de maneira perfeita, de maneira plena. E é interessante as três situações que a liturgia de hoje nos apresenta. A primeira, imagine que quando Jesus morre, quando ele ressuscita, os discípulos, os seus, não haviam entendido o que tinha acontecido. No fundo, no coração deles, era como se tivesse fracassado. Eles colocaram toda a esperança nele, no Senhor. A proposta de Jesus foi uma proposta muito boa, uma proposta de alguém que traria uma libertação, mas não qualquer libertação. Mas depois que ele morre, que ele falece, eles vivem o silêncio do luto. E apesar da certeza e da evidência da ressurreição, eles não conseguem reagir de maneira adequada. E é nesse contexto que o Senhor se apresenta no meio deles e por duas vezes deseja paz. Olha que interessante, o dom do Espírito é comunicado à igreja, à comunidade, num contexto de medo, num contexto de tristeza, num contexto de dificuldade. Também o dom do Espírito hoje quer se comunicar a nós, e apesar dos nossos medos, apesar das diversas realidades que nós enfrentamos, ele é essa força que nos envia e nos possibilita superar todas essas realidades. Talvez hoje nós temos que fazer duas perguntas no que se refere ao medo e consequentemente a ação do Espírito Santo nessa realidade. A primeira é: o que é propriamente o medo? Se nós formos a fundo, o medo nada mais é que a experiência da nossa fraqueza. Pode perceber, todos os medos, sejam eles quais forem, eles colocam em evidência as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e por isso nos atemorizam. No entanto, o medo também é bom em algumas circunstâncias. Sentir medo nos evita de ter atitudes que podem levar à nossa morte. No entanto, a grande pergunta que nós temos que fazer hoje: quais são os medos que, tal como na época dos discípulos, apóstolos, têm nos impossibilitado de caminhar? E mais do que entender como uma experiência da fragilidade nossa, entender como uma sabedoria. Quando nós olhamos para os medos, olhamos para essas realidades e procuramos aprender algo sobre nós, nós conseguimos superar essa realidade. E hoje o Espírito Santo nos possibilita exatamente isso: descobrir quais são os nossos medos e interpretá-los de maneira diferente. O medo não precisa ser algo que tira a nossa paz, não precisa ser algo que nos impede de caminhar. O medo tem que ser uma oportunidade de um conhecimento melhor sobre nós, e a partir desse conhecimento melhor que temos sobre nós, conseguimos agir de maneira mais adequada. E agora, sabendo o que é o medo, nós precisamos definir quais são os nossos lugares de medo, quais são as situações que, tal como nos discípulos, têm nos impossibilitado de caminhar, e deixar que o Senhor nos deseja paz nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação. Talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, essas duas vezes que o Senhor nos chama a paz, traz muita tranquilidade ao nosso coração. Também, como na época de Jesus, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de incertezas, é um tempo de caos. No entanto, é nesse contexto que o Senhor nos convida a fazer a experiência do seu Espírito. E perceba que não foi de um dia para o outro que os discípulos conseguiram resolver todas as situações. Atos dos Apóstolos marca propriamente o momento no qual eles compreendem esse derramar do Espírito, e é o momento no qual, a partir de agora, a igreja no Espírito Santo começa a continuar a missão de Jesus. Nós somos também hoje os continuadores dessa missão, e precisamos entender uma coisa:
Atos dos Apóstolos nos apresenta que o Espírito Santo não é um dom para um grupo só, não é próprio de um séquito. O Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor, é Lucas, apresenta que o dom de Deus é um dom universal, é um dom para a igreja toda. Imagine que eles estão mais uma vez reunidos no mesmo local, e nessa reunião, em oração, o Espírito Santo se derrama, e quando eles começam a anunciar as maravilhas de Deus, todo mundo entende conforme a sua língua. Está querendo dizer o seguinte: a palavra do Senhor, o dom do Espírito é para todos nós, ninguém pode ficar fora, e nós precisamos acolher essa revelação e entender que esse Espírito Santo que se comunica em todas as línguas, ele tem uma linguagem fundamental que todo mundo entende, que é a linguagem do amor. Pode perceber? Uma atitude de carinho, uma atitude de gratidão, uma atitude virtuosa, seja ela qual for, é capaz de aquecer nosso coração, simples que seja, porque o amor, ele tem essas delicadezas, e nós precisamos entender que esse amor, que é o Espírito Santo, ele precisa se concretizar nos momentos próprios da nossa existência, nos momentos próprios da nossa vida. E esse amor, quando se concretiza, ele nos leva a entender aquilo que está na segunda leitura. O Espírito, quando age em nós, nos leva a reconhecer o senhorio de Jesus, e ao nos levar a reconhecer o senhorio de Jesus, nos convida a perceber que, como igreja, nós somos parte de um mesmo corpo. Não existe nenhuma parte do nosso corpo que seja desprezível, que não tenha utilidade. Se você olhar na anatomia, acho que foi semana passada ou na outra, né? Eu dei o exemplo do dedinho do pé, lembra? O dedinho do pé nesse frio agora é perigoso, né? Você bater numa quina, você chama Jesus com muito amor e carinho, né? No entanto, tira o dedinho do seu pé para você ver se não compromete o seu equilíbrio. Os nossos, tudo aquilo que somos e temos, tem uma importância. Portanto, na igreja não tem quem é mais ou menos importante. Mesmo quando nós olhamos as funções hierárquicas, o bispo, o padre, o diácono, não é uma hierarquia fundamentada no privilégio, no poder, mas no trabalho, no ofício. Cada um de nós tem uma importância na comunidade, e a beleza é isso. Se você olhar para a sua vida, vai perceber que Deus ornou você de talentos, ornou você de dons, deu muitas realidades boas para você, mas também nós temos alguns defeitos. O problema é que nós somos uma geração que tende a olhar só para o defeito. Pode perceber, você faz um monte de coisa boa, você faz uma errada, todo mundo só olha isso, inclusive você só olha isso, porque nós somos tendidos a olhar que está negativo. Faça um exercício que eu faço com as pessoas aqui às vezes. Se eu pedir para você elencar 10 defeitos seus, rapidinho você elenca. Nossa, não tenho paciência, sou nervoso. Você vai elencando um monte. Agora, se eu pedir 5 qualidades, às vezes nós temos dificuldade de reconhecer aquilo que é de bom na gente. Quando o medo é uma experiência de autoconhecimento, também as nossas qualidades, também os nossos defeitos, é esse momento. Nós somos essa mistura. Nós não somos totalmente bons, mas também não somos totalmente ruins. Nós somos essa mistura de luz e sombra. Tanto que é famoso aquele dito que diz o seguinte, que não existe santo que não tenha nenhum pecado, nem pecador que não tenha pelo menos uma única virtude. Todos nós temos essa mistura. É com esse realismo que nós precisamos enfrentar as diversas realidades da vida e saber que Deus conta comigo, Deus conta com você. Os talentos que Deus colocou no seu coração, nessa leitura que nós temos, que Paulo nos apresenta, é para que nós sejamos úteis às pessoas. Deus não nos colocou dons e talentos para que nós continuemos a servir às nossas vaidades, aos nossos próprios interesses só, ao nosso egoísmo. Não, nós somos pessoas que estão no mundo para cumprir uma missão. Cada um de nós somos uma missão. Eu sou uma missão, você é uma missão, eu sou uma mensagem, você é uma mensagem de Deus. Tanto que eu dizia até essa semana em uma das homilias, todos nós, você que nos acompanha, a equipe que aqui comigo está, naquilo que nós fazemos, nós podemos ser substituídos, pode, certamente. Pode vir outro padre, ou pode, vai celebrar, vai fazer tudo até melhor. Agora, ninguém pode substituir a marca que nós deixamos. Cada um de nós tem uma marca precisa, um jeito de ser. Portanto,
Todo mundo é importante na comunidade. E que o Espírito Santo nesse tempo nos possibilite, nos oriente até a aprender a trabalhar por um objetivo comum. Nós temos dificuldade hoje de favorecer um sucesso coletivo. Nós queremos protagonizar tudo, nós queremos estar em evidência sempre. Eu falo nós, no caso, toda a pretensão de todos aqueles que nos acompanham, quando na verdade nós precisamos trabalhar para que tudo floresça, para que tudo aconteça. Deus tem nos plantado em diversas realidades para que nós frutifiquemos lá, e não precisa que nós estejamos sempre em evidência. Nós precisamos entender que o Espírito Santo em Pentecostes nos apresenta que a igreja é muito dinâmica, é muito ampla, e precisa de todo mundo, precisa de mim, precisa de você, e exige que todos nós saibamos trabalhar para que as pessoas conheçam o Senhor e tenham esperança. Portanto, que o dom do Espírito Santo hoje na sua vida, que o dom do Espírito Santo hoje no seu coração, possa mostrar que Deus conta com você, que nós precisamos de você, e que na comunidade todo mundo tem utilidade, todo mundo tem um porquê. Olha, para encerrar, se nós fôssemos olhar propriamente a comunidade, não é? Muito ou quase tudo do que acontece aqui, o padre até está perto, mas tem muita gente talentosa que faz coisas. Se você olhar a comunicação, tem uma equipe que cuida da comunicação, o povo trabalhou, conseguiu pegar da câmera e distribuiu para todos os aplicativos. Eu não faço a menor ideia de como acontece isso aqui. Olha aqui a decoração, a ornamentação, como ficou bonita. Está tão bonito que eu estou destoando aqui, está tão bonito que eu fico até destoando aqui. De tão bonito que ficou, a gente que tem dom para isso. A gente que tem dom para tanta coisa, o povo da música. Se eu for cantar aqui, eu não espanto os males não, eu espanto você inclusive aí da sua casa. Ninguém vai aguentar. Mas tem um povo que tem dom para cantar. Eles são mais importantes que eu não, são mais importantes que eles não. Todo mundo forma a comunidade, e essa que é a graça do Espírito Santo, que nós tenhamos a sensibilidade de evidenciar o dom do outro, e de vez em quando agradecer o outro, e de vez em quando conseguir reconhecer que a pessoa é melhor que nós em algumas coisas. Essa é a graça que o Espírito Santo nos convida hoje a descobrir, que somos muitos dons, muitos talentos, muitas situações. Eu poderia elencar muitas outras realidades aqui, no caso o pessoal da televisão que filma, da USP, o Braz, o Banhato, o pessoal todo, enfim, cada um consegue colocar com o seu jeito de ser a sua marca entre nós. Portanto, saiba que Deus conta com você, saiba que Deus conta comigo, Deus conta com todos nós, e que essa solenidade de Pentecostes nos possibilite hoje perceber o quanto todos somos importantes, e que nós temos que aprender a trabalhar por um objetivo comum, que é a promoção do ser humano, que é a concretização do reino de Deus já aqui na nossa história. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, e no instante de silêncio, peça propriamente essa graça do Santo Espírito sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua história. Reza nesse momento ao Espírito, peça que Ele lhe recorde as tantas graças e dons que Ele ornou você. Será que nós temos feito mais do mesmo? Será que nós temos desanimado muitas vezes? Quantas pessoas ao longo da vida pararam de fazer tanta coisa boa que faziam, porque deram ouvidos a uma palavra negativa e pararam, e enterraram os dons, enterraram os carismas. Tem uma palavra que o Senhor fala dos talentos. A um o Senhor deu 1 talento, outro 2, outro 5, outro 10. A questão não é quanto talento você tem, é o que você tem feito com o talento que Deus colocou no seu coração. O que você tem feito com o quanto que Deus te ornou? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos enriqueceu? Pensamos que o Espírito Santo renove em nosso coração essas graças, esses dons, esses carismas. E no que se refere à comunidade aqui, à igreja propriamente, de maneira concreta. Você que tem um dom de ajudar na liturgia, que tem um dom de ler, que tem um dom de falar, que tem um dom de cantar, que tem um dom de ornamentar, que tem um dom da comunicação.
tantos dons e carismas que embelezam o anúncio do Evangelho do Reino, que nós não possamos ser gente que se contente com um pouco, com o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, mas que na vida nós possamos cumprir a nossa missão pela força do Espírito e fazer a diferença, não pela relevância, não pela prepotência, mas pela beleza e intensidade e comprometimento com tudo aquilo que nós iremos fazer. Entrega seu coração à ação do Espírito, para que Ele renove sua vida, para que Ele renove seu coração, para que Ele possa mover-se na sua vida. Amém?